Parei em pares particulares de filosofia barata, rude sem noção, comparando agressão, falando que nem sei, ou não sei se sei o que diz a lei, o que diz a razão. Alma de cacique no Pará e no Recife, nas cores do meu trambique eu viro um avião, viro um pardal, telespectador fazendo o próprio canal. Roda de ciranda, roda de baralho, roda de viola, canto de canário, lararara, belo. Olá, está começando mais um Faz o Quê? E hoje apresentamos o penúltimo episódio da nossa série especial sobre a carreira do professor. Nos dois últimos programas falamos sobre os desafios para o futuro nessa profissão. Hoje você vai conferir histórias de professores apaixonados pela sala de aula. Começa agora o capítulo Paixão por Ensinar. Ao longo desta série, muitas pessoas afirmaram a importância dos professores para a sociedade. Por isso, viemos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre esses profissionais. O professor ele é a base de tudo, né? A base de todas as profissões, né? De todo profissional, o professor. Porque ele é o fundamento de tudo, né? Que nos ensina, né? Que nos capacita a seguir em frente, né? Nós aprendemos tudo com o professor, né? Então a formação nossa depende do professor. Com ele a gente tem mais oportunidade de aprender coisas que a gente não conhece, né? E assim, a gente vai colocando bagagem na vida da gente. Eles sempre são importantes e especiais pra gente. Aquela saída da escola é triste, né? Quando a gente tem que dar tchau pra ele. E através deles eu aprendi muita coisa, né? Porque assim, a gente não aprende educação só em casa, né? Primeiro assim, que eu tive contato com a escola foi com minha mãe. Aí depois teve professor mesmo na escola, mas o principal foi minha mãe, que marcou. Desde a pré-escola até a faculdade, todos os meus professores, em especial os do início, marcaram a minha vida. Tanto é que eu lembro deles até hoje, ainda mantenho contato até hoje. Eu considero que o professor tem um grande papel na nossa vida. A nossa série especial tem apresentado diversos desafios enfrentados pelo professor, mas tem mostrado também que essa é uma profissão gratificante e apaixonante. Neste bloco, você vai conhecer a história de duas professoras que trabalham com a educação infantil. Histórias de quem deixou a vocação falar mais alto. Eu não resolvi ser professora, eu fui convidada. Eu tinha 14 anos, quando eu fui convidada pela minha sócia para ajudar numa escola em que tinha uma professora com um número de alunos muito grande e era para eu ir auxiliar nessa sala. A experiência era para ser de um mês, mas esse um mês se tornou em 8 anos. Sempre com a educação infantil. Eu sempre gostei de criança, mas ser professor não é só gostar de criança. A gente acaba desenvolvendo mesmo uma paixão pelo ato de ensinar. É uma fase em que as crianças descobrem um universo muito gostoso e a gente poder fazer parte disso, poder orientar essas crianças é muito prazeroso. O carinho que as crianças têm com a gente, isso faz você revigorar suas energias diariamente, perceber o progresso, perceber que as crianças ficam empolgadas com aquela aula que você preparou, que você trouxe novidade. Eu adorava trazer novidade para a sala de aula. Perceber que as crianças participam da aula e que elas realmente apreendem essas informações que você traz e que elas levam essas informações para o dia a dia. Ainda hoje, ocupando o cargo de diretora, eu me sinto realizada porque eu não sou só diretora, eu sou professora também. Às vezes me perguntam, qual é a sua profissão? Eu sou professora, porque eu sinto que atuar como diretora, você pode atuar também na vida desses alunos. Não tem uma explicação lógica, porque às vezes até eu, diante do cansaço, eu digo, gente, pra que tudo isso? Mas é sentimento, realmente não tem como, não é salário, lógico, o dinheiro também conta, mas é o prazer, realmente não tem algo que defina, é o amor pela educação, é você acreditar que você pode transformar o mundo através dessas crianças. Nós temos alunos que hoje são profissionais e que agradecem muito esse alicerce que eles tiveram. Nós já temos agora 15 anos de escola, a paixão é a mesma, o cansaço bate, mas a paixão pela educação, a paixão pela sala de aula é a mesma. A minha mãe era professora, alfabetizadora.
trabalhava no estado, era funcionária pública. Então ela sempre me levava para as aulas dela. Mais ou menos com uns 13 anos, uma vez ela pediu para que eu substituísse uma sala de estado, né, cheia, e eu fui, e as colegas da minha mãe viram eu conduzindo a turma e gostaram, e sempre tinha substituição. Com 14 anos eu fui chamada para uma escola particular, trabalhei mais ou menos 1 ano nessa escola particular, e depois eu fui para outra escola particular também, onde eu fiquei durante 8 anos. Minha paixão é alfabetizar. Eu me espelhei muito na minha mãe. Ela sempre foi uma pessoa forte. E eu me espelho nela até hoje, né? Então, eu vi a postura dela e eu, na verdade, eu imitava a postura dela. Eu sabia que eu seria professora. Então, é uma paixão, é de você olhar para o outro, você fazer alguma coisa pela pessoa. Então, eu segui aqueles passos. Eu vejo isso, assim, como um dom mesmo. A criança olha para você e você olha para ela e fala assim, vai, você consegue. E a criança pega aquela confiança e forma uma palavrinha e olha para você sorrindo. Aquilo ali é uma satisfação muito grande. O que tem de melhor em ser professor é você ser uma referência de alguém. É isso. É depois chegar e falar assim, você me ensinou a ler. Você me mostrou o mundo. Então é totalmente, né, é prazeroso isso. O que a gente sente no nosso interior, quando você faz por amor, não há preço que pague. O Faz o Quê vai para o intervalo. Continue assistindo o nosso programa, porque no próximo bloco voltamos com a série especial sobre o professor. Você vai conferir histórias de outros profissionais apaixonados por essa carreira.